Você já se perguntou como Israel, um pequeno povo cercado por inimigos poderosos, sobreviveu e prosperou ao longo dos séculos? Na Bíblia, há um mistério profundo sobre como Deus interveio e abençoou Israel, transformando desafios em vitórias. Hoje, vamos explorar essa história inspiradora e ver como o poder divino protegeu Israel no meio de seus maiores adversários. Se você chegou agora, te damos as boas-vindas ao canal Bíblia Descomplicada. Meu nome é Pedro Ferreira e aqui nesse canal nós refletimos sobre as mensagens que Jesus nos deixou através da Bíblia. Se isso te interessa, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. A história da bênção de Deus sobre Israel começa com uma promessa feita para Abraão. Antes mesmo de ser chamado, Abraão vivia na terra de Ur, entre um povo pagão, sem conhecer o Deus verdadeiro. Mas Deus o escolheu, chamando-o para uma jornada de fé que mudaria não só sua vida, mas o destino de muitas gerações. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Essa foi a primeira grande prova de fé, e Abraão obedeceu sem hesitar. Deus fez uma aliança com Abraão, prometendo que ele seria o pai de uma grande nação, mesmo que naquela época ele e sua esposa Sara não tivessem filhos e fossem idosos. Deus prometeu para Abraão que seus descendentes herdariam a terra prometida e que ele seria uma bênção para todas as nações. O simples fato de Abraão confiar nas palavras de Deus foi suficiente para selar essa promessa eterna. O povo de Israel não era apenas uma nação comum. Era uma nação escolhida por Deus para ser um exemplo de fé e obediência. Essa bênção, porém, não veio sem desafios. Durante a vida de Abraão, ele enfrentou muitos obstáculos: fome, conflitos com outras nações e até momentos em que parecia que as promessas divinas não se cumpririam. Mas Deus sempre mostrou sua fidelidade. Mesmo diante das adversidades, Abraão permaneceu firme e Deus o recompensou com a bênção de um filho, Isaque, de quem Israel descendia. A bênção de Deus sobre Israel se manifestou poderosamente no evento mais conhecido de sua história, o Êxodo. Séculos após Abraão, seus descendentes se tornaram escravos no Egito, um dos maiores impérios da época. A escravidão era brutal e o povo clamava por libertação. Mas mesmo em meio ao sofrimento, Deus não se esqueceu da promessa feita para Abraão. Ele ouviu o clamor de Israel e decidiu agir de maneira surpreendente. Deus escolheu Moisés, um homem que havia fugido do Egito, para ser o libertador de Israel. Quando Deus apareceu para Moisés na sarça ardente, ele revelou seu plano: libertar seu povo com sinais e maravilhas que mostrariam tanto para os egípcios quanto para Israel quem era o verdadeiro Deus. As pragas enviadas ao Egito não foram apenas eventos naturais, foram demonstrações claras de que o Deus de Israel tinha poder sobre todas as forças da criação. Desde o sangue no Nilo até a morte dos primogênitos, cada praga desafiou diretamente os deuses egípcios e sua crença de serem invencíveis. O ponto culminante dessa libertação foi a travessia do Mar Vermelho. Com o exército egípcio perseguindo o povo, parecia que não havia escapatória. Mas Deus abriu o mar, criando um caminho seguro para Israel, enquanto as águas se fechavam sobre os egípcios. Essa foi uma vitória total, não apenas uma libertação física, mas uma prova definitiva de que Deus estava com seu povo. O evento do Êxodo é o maior símbolo da proteção e provisão divina para Israel, mesmo diante dos maiores inimigos. Depois do Êxodo, Israel não recebeu a terra prometida de imediato. Antes de tomar posse dela, o povo enfrentou muitos desafios e inimigos poderosos que já habitavam na terra. Canaã era uma terra repleta de cidades fortificadas e exércitos experientes, e para um povo que acabava de sair da escravidão,
Isso parecia impossível de superar. Mas Deus mais uma vez mostrou que a força de Israel não vinha de seu número ou de suas armas, mas sim de sua própria intervenção divina. A conquista de Jericó é um dos exemplos mais marcantes dessa proteção. Josué, que sucedeu Moisés na liderança de Israel, recebeu instruções divinas muito específicas. Eles não precisariam de catapultas ou armas sofisticadas. Ao invés disso, Deus ordenou que o povo marchasse ao redor das muralhas de Jericó por 7 dias, tocando trombetas de chifres de carneiro. No 7º dia, ao som das trombetas, as muralhas caíram sem que uma única espada fosse levantada. Esse evento é uma metáfora poderosa sobre como a fé em Deus pode derrubar as maiores barreiras. As vitórias de Israel nas batalhas de Canaã, como a de Ai e contra outros reinos poderosos, sempre mostraram que a verdadeira força de Israel era a fidelidade a Deus. Quando obedeciam às suas instruções, eles triunfavam, mesmo quando as probabilidades eram contra eles. A conquista de Canaã não foi apenas uma guerra territorial, foi uma demonstração de que Deus lutava para Israel e que suas promessas eram imutáveis. Essas batalhas moldaram a identidade de Israel como um povo abençoado e protegido diretamente pela mão divina. Após a conquista de Canaã, Israel passou por um período de instabilidade, onde frequentemente se desviava dos caminhos de Deus e, como consequência, era oprimido por inimigos vizinhos. Foi nessa época que surgiram os juízes, líderes escolhidos por Deus para libertar o povo de seus opressores. Cada juiz levantado por Deus era um símbolo vivo da intervenção divina em tempos de crise, mostrando que, mesmo quando Israel se afastava, a misericórdia de Deus os trazia de volta. Sansão é talvez o juiz mais conhecido. Ele tinha uma força sobrenatural, dada diretamente por Deus, que lhe permitia realizar feitos impressionantes, como derrotar centenas de filisteus usando apenas uma queixada de jumento. Sua história, entretanto, é uma mistura de vitória e tragédia, pois ele também representava a fraqueza humana. Mesmo quando Sansão foi capturado e cegado pelos filisteus, Deus usou sua última força para destruir o templo dos inimigos, provando mais uma vez que a vitória final sempre pertencia a Deus. Outro exemplo poderoso é Débora, a única mulher entre os juízes, que liderou Israel em uma vitória decisiva contra os cananeus. Seu papel como profetisa e líder militar mostrou que Deus podia usar qualquer pessoa para cumprir seus planos. A história dos juízes é um ciclo constante de queda e redenção, mas sempre com a certeza de que Deus estava no controle e que sua bênção sobre Israel nunca falharia, mesmo quando o povo falhava. A história de Israel nos mostra claramente que, por meio de sua fidelidade e poder, Deus sempre esteve ao lado do seu povo, protegendo e guiando em meio aos maiores desafios. A proteção divina não dependia da força humana, mas da aliança e da promessa que Deus fez com Abraão, e que continua a ser um símbolo poderoso da graça e fidelidade de Deus para com aqueles que o seguem. E você deseja aprender de uma vez por todas, de forma clara e organizada, sobre a palavra que Deus nos deixou na Bíblia? Conheça o Manual da Bíblia. Nele você aprenderá sobre os eventos da Bíblia de forma cronológica, com resumo ilustrado e objetivo de cada capítulo, fazendo seu aprendizado da palavra ser muito mais simples. Você pode estudar com seu celular, tablet ou computador. Dificilmente você encontrará um material com essa qualidade novamente. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Deus te abençoe.